uma palavra com tema chaves para uma vida de desfrute. Quantos querem viver uma vida de desfrute? Diga amém. E por que é importante nós ouvirmos a respeito disso, irmãos, e entendermos isso? Porque muitas vezes ficamos questionando, né? Em dúvida, será que Deus tem algo melhor para fazer na minha vida? Será que tem algo ainda para acontecer na minha vida? Eu não sei você, mas eu vivo sempre com uma expectativa de que Deus tem coisas maiores para realizar na minha vida. Você também vive assim? Amém? Se for esse amém fraco aí, não vai acontecer muita coisa. Amém? Você tem que ter expectativa. Por quê? Porque, de fato, Deus vai agir de acordo com a nossa fé, de acordo com aquilo que nós esperamos na presença dEle. E por isso nós não podemos viver acomodados pensando, não, o que tinha que acontecer, já aconteceu, agora é esperar o dia de encontrar o Senhor. Não, se você está respirando, Deus quer realizar grandes obras na sua vida nesses dias. Você crê nisso? Você deseja isso? Amém? Porque tem gente que sabe, fica com preguiça, não, tá bom assim, pastor, não tenho grandes aspirações porque estou cansado da vida, né? Mas creia, querido, Deus tem para nós uma vida de desfrute. Aleluia. Gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a Tua palavra diante de Ti nessa noite. E que ela seja fonte de vida para nós. Que ela seja fonte de inspiração nas nossas vidas. Que ela seja como um alimento que realmente nos fortalece, nos sustenta e nos supre completamente. Pai, quebra nessa hora toda a fortaleza nas mentes, todo sofisma espiritual. No nome de Jesus, amém. Diga amém. Sabe, irmãos, desfrutar da vida não é uma expressão muito comum no meio da igreja. Então, quando falamos de desfrutar da vida, muitos, até mesmo filhos de Deus, entendem que desfrutar da vida é viver como um ímpio vive. Como uma pessoa que não tem Cristo vive. Alguém que vive para suprir segundo os prazeres desse mundo. Mas você sabe que o grande prazer da vida é você ter a presença de Deus em você, amém? Você ter essa convicção, essa certeza. Quantos aqui têm certeza da salvação? Sabe, querido, isso é desfrutar da vida. Sabendo que ainda que você parta desse mundo, você está com o Senhor. Amém, querido? Ou seja, isso é você viver em paz, isso é você viver com segurança, sabendo que após essa vida, você estará com o Senhor na eternidade. Agora, muitos aí fora, sem Cristo, pensam que desfrutar da vida é fazer aquilo que a sua vontade carnal deseja, é fazer aquilo que o mundo oferece, as propostas do mundo, que não são poucas, amém, querido? Mas são várias, porém são propostas que nos distanciam daquilo que é o projeto ou propósito de Deus para as nossas vidas. Então a verdade, segundo a palavra, é que o salário do pecado, qual que é? A morte. Então uma vida de pecado, na verdade, vai nos levar a viver uma vida de destruição, e essa não é a vontade de Deus. Por isso, uma vida de desfrute é uma vida que é vivida na presença de Deus. Muitos pensam também que viver uma vida de desfrute é uma vida onde você tem muitas riquezas e muitos bens. Mas é interessante que lá em Lucas 12:15, né, o Senhor Jesus disse que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Amém?
Então Deus não é contra nós prosperarmos, de você ter uma vida onde você é suprido, onde há abundância, mas acredite, a sua vida não é apenas isso, amém? A sua vida não é apenas buscar isso, ou viver isso. Então é fato que todos nós passaremos por lutas e também por provações, amém, irmãos? Você tem passado por luta, por provação nesses dias? Pergunta aí para o seu irmão, se ele tem passado por luta, como é que está a vida dele? Tem aquela canção, né? Passando pela prova, fazendo o quê? Os irmãos conhecem. Então, nós passaremos por situações, problemas, provações, mas ainda nesses dias, você deve crer que é possível sim você desfrutar da vida e ser feliz. Diga assim, a vontade de Deus é que eu viva feliz. Então, Deus não quer que você viva uma vida sofrida. Uma vida aonde você reclama o tempo todo. Aonde você só, então, vive os problemas e por isso, então, vive murmurando e reclamando. Não, Deus não tem isso para nós. Jesus disse que Ele veio para nos dar uma vida, o que, irmãos? Abundante. Vida abundante. Diga para o seu irmão, a vida abundante para você. A vida abundante para você. Você precisa crer nisso. Então na palavra de Deus nós encontramos o segredo de uma vida plena, abundante e feliz. Todavia, para isso, precisamos crer em algumas verdades espirituais. Porque o crente deveria ser, ou o povo de Deus, né? Deveria ser o povo mais feliz dessa terra. Você concorda comigo? Ora, você é abençoado, você tem Jesus. Se você partir dessa terra, você vai para o céu, você tem a certeza da salvação. Então é uma maravilha. Mas infelizmente há muitos crentes que eles vivem para baixo, desanimados, que não é o seu caso, amém? Desanimado, triste com a vida, né? Reclamando da vida. Então, gostaria de compartilhar algumas verdades espirituais para que você viva uma vida de desfrute. Quantos querem isso? Em primeiro lugar, você precisa sair da condenação. Diga assim, eu não posso viver condenado. Então quem aceita a condenação na sua mente, ele vive o tempo todo se remoendo dos erros do passado. Quem aqui já errou no passado? Todos nós, amém? E se você não errou, talvez em algum momento você falhe em algo, erre em algo, ok? Quando eu falo errar, não é uma questão simplesmente de você ter pecado, mas de uma decisão mal feita, ok? De uma mudança mal feita, uma escolha que não foi das melhores. E aí muitas pessoas, depois que elas passam por uma situação e falam, puxa, é porque eu errei, tomei uma decisão errada. Então muitas pessoas ficam então se martirizando, ou se culpando, e vivem debaixo de uma acusação. Daniel, se puder tirar um pouquinho do retorno, filho, e colocar um pouco mais aí no PA. Então vive debaixo de uma condenação dos erros do passado. Ou seja, fica o tempo todo lembrando do que fez, ou do que não fez, né? Tem gente que a pessoa já está quase idosa ali, mas ela fica lembrando de quando ela era adolescente. E do que ela fez de errado quando era adolescente ou jovem. E aí ela acha que isso é bom. Mas deixa eu te falar, isso não é bom, querido. Isso não é saudável. Você, claro, não tem como ignorar aquilo que passou. Mas você precisa crer que em Cristo Jesus toda a dívida já foi paga. Amém? Por isso você não precisa mais viver debaixo de maldição. Porque muitas pessoas pensam assim, não, eu fiz lá atrás aquele negócio errado, e por isso então as consequências que eu estou vivendo hoje, eu mereço, né? Não, eu mereço passar por isso, eu mereço essa enfermidade, eu mereço viver esse problema, eu mereço estar vivendo isso. Diga assim, eu não mereço.
Por que você não merece? Porque você está em Cristo. Amém, querido? E o que você tem em Cristo é vida abundante. Então, se você errou, se você falhou, você tem que falar: Senhor, misericórdia, que a tua graça está sobre a minha vida, e eu sei que o Senhor tem uma nova história para mim, eu sei que o Senhor tem planos bons ao meu respeito. Lá em Romanos 8, verso 1, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Levanta sua mão, diga assim: eu estou em Cristo, não há condenação sobre a minha vida. Amém? Diga para o seu irmão aí, diga para ele, fala: você está em Cristo, não há condenação sobre a sua vida, meu irmão. Então, a razão por que muitos vivem uma vida de derrota é porque eles acreditam numa mentira. Qual mentira? A mentira que Deus está zangado com eles. Mas deixa eu te contar a boa nova do Evangelho, querido. Deus não está zangado com você. Amém? Você que está em Cristo, você precisa entender que Deus não está com a cara fechada para você. Amém? Deus está com um sorriso diante de você, porque você está em Cristo. Cristo é o seu representante diante de Deus. Ele foi aprovado, e por isso então você foi justificado. Aleluia, por isso. Então, muitos, infelizmente, vivem com uma vida de condenação, com uma sensação de que sempre está em dívida com Deus, de que nunca consegue pagar a conta com Deus, se é que você me entende. Parece que Deus nunca está ao favor dele ou dela, e por isso acaba vivendo uma vida miserável, uma vida de angústia, achando e entendendo então, acreditando que Deus não tem o melhor para ela ou para ele, achando que Deus está zangado com você. Mas creia, querido, você está em Cristo Jesus. Amém? E por isso você está diante de Deus legalizado para ser abençoado, para desfrutar de uma vida abundante. Agora, esses que vivem debaixo de condenação, no momento eles declaram: não, Deus cura. Mas se por algum motivo já passou um tempo e Deus ainda não curou, essas pessoas dizem: ah, Deus enviou essa doença para me ensinar uma lição. Quem já ouviu isso? Às vezes até dissemos para alguém no passado, mas você precisa entender hoje: Deus não envia doença em ninguém não, amém? Quem envia doença é o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Não é verdade? O Senhor não está enviando doenças nas pessoas, né? Então, é muito comum isso no nosso país, né? Então nós tivemos recentemente aquela questão do Rio Grande do Sul, né? Os irmãos acompanharam, muito triste, e aí então muitos se levantaram dizendo, por conta de rituais religiosos, que então Deus enviou aquela catástrofe. Mas esse não é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deus não está fazendo isso. Também esses que vivem debaixo de condenação, no momento, eles creem que Deus pode fazê-los prosperar. Mas, em outro momento, eles acreditam que Deus quer manter eles na pobreza para que eles aprendam a ser humildes. Ou seja, nunca tem uma convicção firme, uma fé firme naquilo que é a vontade de Deus. No momento, creem que Deus perdoa os pecados, mas em outro momento, eles acreditam que são responsáveis por eles, e acreditam então que Deus não está perdoando nada. Em alguns momentos, creem que Deus o ama, mas por algo que acontece, pensa o contrário: eu acho que Deus esqueceu de mim, eu acho que Deus não me ama, eu acho que Deus está zangado comigo. E isso é um problema, porque isso atrapalha a sua vida de comunhão com Deus. Quantas pessoas que às vezes deixam de estar num culto, de vir à igreja, porque elas acham que Deus está tramando contra elas, e Deus não quer que elas se aproximem. Mas não é assim. A palavra diz que quando nós aproximamos de Deus, Ele também se aproxima de nós, não é isso?
Quando nós damos um passo para Ele, Ele também dá um passo para nós. Então não podemos ficar com pensamentos divididos a respeito do Senhor. Eu preciso crer em todo o tempo. Deus cura. Você crê que o Senhor cura? Você crê que o Senhor supre as suas necessidades? Você crê que você é perdoado? Amém? Sobre a sua vida ao sangue de Jesus. Você que entregou a sua vida para Ele, sobre a sua vida, por causa da obra consumada de Jesus, a ira de Deus não está sobre você, mas está sobre você o perdão de Deus. E quando você entende que você é perdoado, que você é amado, isso não te afasta de Deus, mas isso na verdade te aproxima de Deus. Eu tenho certeza que enquanto você está ouvindo aqui a mensagem, você está com mais vontade de ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque você está entendendo que Deus está do seu lado. Que Deus é por você e não contra você. Que Deus quer abençoar você e não amaldiçoar você. Que Deus não está com a cara fechada para você e sim com um sorriso para você. Então o pensamento de que Deus está algumas vezes zangado e outras vezes está feliz com você, de acordo com o seu desempenho, fará de você uma pessoa doente espiritualmente, aonde não consegue ter um relacionamento adequado com Deus. Por isso lembre-se, você é justificado por causa de Cristo Jesus. Amém? O Senhor é por você e não contra você. Quando você ajoelha para orar, acredite, Ele está ouvindo a sua oração. Ele não está acusando você, querendo deixar você pesado, angustiado, achando que Ele esqueceu de você. Não, 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 esse não é o nosso Deus. Mas essa é a imagem que o diabo quer passar de Deus, martelando na nossa cabeça acusações. Por isso que a palavra diz isso lá em Apocalipse, que Satanás acusa os filhos de Deus em quanto tempo? Você sabe? De dia e de dia e de noite. O diabo ele quer trazer na nossa mente a acusação para que você se distancie de Deus. Quantas pessoas? É muito comum isso. Ela pecou, ela errou. O que ela faz? Ao invés de vir para a igreja, ela fala, não, é melhor não ir para a igreja não, eu vou parar com esse negócio de ser crente. Quem já pensou assim? Cometeu algo errado, fala, não, eu não vou para a igreja não, porque, meu Deus, olha como é que eu estou vivendo. Eu não sou digno. Deixa eu te contar, você não é digno mesmo. Pelas suas obras você não é digno. Mas Jesus justificou você. Por isso que você pode acessar o Senhor. Por causa do sangue de Cristo. Nada tem a ver conosco. O problema muitas vezes é que nós colocamos muito na equação, entende? Ou seja, né? Eu que sou responsável. Não, é por causa que eu fiz. É por causa daquilo que Deus vai abençoar. Não, é por causa de Cristo. Amém? Porque nós estamos em Cristo. Então certamente você já teve pensamentos do tipo, como eu vou ser chamado ainda de cristão fazendo o que eu estou fazendo? Quem já pensou assim? Veio esse pensamento na sua mente? Ou você se ajoelha para orar e vem aquele pensamento, depois que você fez isso, você se ajoelha para orar? Bonito. E aí então você passou a semana, você cometeu alguma falha, errou alguma coisa, aí você chega aqui no culto domingo e fala, vou buscar o Senhor. E ergue as suas mãos, o diabo já vem na sua mente, rapaz, bonito, hein? Mas eu lembro do que você fez essa semana, a briga que você teve com a sua mulher, né? Lá a discussão que você teve, como você agiu, agora você é o crente. Então, são acusações da nossa mente, para justamente fazer o quê? Nos travar no nosso relacionamento com Deus. Por isso, isso é tudo mentira do diabo. Por quê? Você acessou o sangue, o perdão é sobre a sua vida, querido. A questão é que você precisa crer, receber esse perdão. Você recebe esse perdão? Por isso, não aceite viver debaixo de condenação. É muito ruim um crente vivendo debaixo de acusação, condenação o tempo todo. Porque a condenação do diabo em sua mente vai privar você, vai impedir você de servir ao Senhor com liberdade. Vai impedir você de buscar o Senhor, querendo ter intimidade com Ele. Por isso, rejeite todo tipo de condenação na sua vida. Amém, querido? Rejeite a condenação. Rejeite a condenação. Então, isso não quer dizer que você nunca vai
avaliar a sua vida diante de Deus, falar, Senhor, preciso fazer tal coisa, quero fazer tal coisa, quero mudar isso, quero ajustar isso. Natural, normal. Mas nunca faça isso debaixo de um peso de condenação. Amém? Porque em Cristo Jesus, Romanos 8:1, você não está mais debaixo de condenação. Aleluia por isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Você agora é completamente livre. E quanto mais você entende que você é livre, mais então você vive para fazer a vontade de Deus. Amém? Segundo, para viver uma vida de desfrute, é necessário você viver em paz. Por quê? Não dá para desfrutar da vida se você não tem paz no seu coração. Agora, infelizmente, muitos cristãos entregaram a sua vida para Jesus e agora seguem a Cristo. Eles deveriam então viver em paz, mas infelizmente muitos vivem sem paz, vivem atormentados, vivem uma vida completamente sem paz. Agora, essa paz que falamos aqui é a paz que vai permitir você desfrutar da vida. Desfrutar da vida. Todos os dias você acordar e acordar feliz, acordar animado, acordar alegre. Agora, quem está sem paz, você não vai viver feliz, você não vai viver alegre. Romanos 5, verso 1, nos fala a respeito. Justificados, pois, mediante a fé, temos o que, irmãos? Diga, paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui em Romanos 5:1 nós descobrimos que nós fomos justificados pela fé e por isso, só por isso, agora nós podemos ter paz com Deus. A paz com Deus é saber que sobre nós não há mais nenhum tipo de condenação. Você entende isso? Agora, como é que você vai estar em paz? Vou fazer uma pergunta aqui, se não quiser levantar a mão, não tem problema. Quanto aqui já ficou devendo algo para alguém? Pegou um dinheiro emprestado, pegou alguma coisa, sei lá, um livro, pegou alguma coisa e está devendo para a pessoa devolver para ela. Pode erguer a mão aí, deixa eu ver. Ok, alguns nunca fizeram isso, são anjos. Mas a maioria aqui já ficou devendo algo, pegou uma coisa, não conseguiu devolver, esqueceu. E aí você então encontra com essa pessoa na rua, está passando e encontra com ela. Ao encontrar para ela, ao olhar para ela, você já automaticamente faz o quê? Lembra do que você está devendo para ela. Misericórdia. E aí então, diante disso, o que alguns fazem? Se escondem. Acontece. A pessoa vê a outra que ela está devendo, ela sai correndo. Para a pessoa não ver ela. Isso nunca aconteceu com você, eu tenho certeza. Mas é assim que a pessoa acaba lidando com alguém que está, quando ela sabe que está devendo algo. Ela fica com vergonha, não é assim? Ela quer se afastar. Porque se ela pegou algo emprestado e perdeu, não conseguiu devolver, ou não tem condição de pagar algo que ela prometeu que ia pagar, ela fica constrangida, naturalmente. Então ela vai fazer o quê? Se afastar. Da mesma maneira, você tinha uma dívida com Deus. Qual que é a dívida? A dívida do pecado. Sim ou não? Então todos nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Então fazíamos o quê? Fugíamos de Deus. As pessoas te convidavam, vamos lá numa reunião, vamos lá num culto, vamos lá numa oração, vamos. Mas não quero ir. Uma resistência, porque você sabe, estou devendo, né? Porém chega um momento que você recebe a palavra, então você abre o seu coração, entrega a sua vida para Jesus, e aí a dívida, ela foi o quê? Cancelada, porque Jesus pagou essa dívida que você tinha com Deus. Quantos entendem isso? E aí agora, meu irmão, você tem que entender o quê? É isso que
providencia o fato de você ter paz com Deus. Por isso que você pode ter paz com Deus. Porque já foi pago por meio do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Posso ouvir um amém por isso? Então sobre a sua vida não há condenação. Você pode viver em paz. Sabendo, foi pago. Foi pago. É como aquela pessoa está devendo algo, ela não tem como pagar, mas aí alguém que ela conhece, um parente, um amigo, vai lá e paga a dívida. Agora ela fica como? Em paz. Amém? Porque não está devendo mais nada. A segunda dimensão da paz é o descanso. E nós precisamos buscar isso. Hebreus 4, verso 11 diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Esse descanso aqui citado é o descanso dessa Canaã de Deus. Que podemos ver isso no Novo Testamento. Então, a obra de Deus é uma obra que não deve nos consumir, amém? Mas nós fazemos em paz. Tudo deve ser feito para Deus em paz, com alegria, sabendo que não há mais dívida, amém, querido? E a consequência disso é que eu vou descansar em Deus. Então, quando nós falamos sobre você descansar em Deus, é você ter consciência, Deus está cuidando de você. Quanto mais eu entendo que eu tenho paz com Deus, mais então eu vou descansar. E aí vão surgir os problemas, mas eu vou falar, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu posso escolher entre ficar atribulado aqui, preocupado, ansioso, angustiado, ou simplesmente descansar. Amém, querido? Descansar. E eu sei que isso não é fácil. Não é verdade, irmãos? Normalmente, quando nós enfrentamos um problema, o que nós fazemos? Nós vamos correr para resolver o problema, não é assim? Fazer de tudo para resolver aquele problema. Só que tem problemas, deixa eu te contar, você não tem o que fazer. O que você tem que fazer é entregar para Deus. E falar, Senhor, eu escolho descansar em Ti. Eu escolho a paz que excede todo entendimento. Eu vou descansar no Senhor. E eu oro para que o Senhor possa mover, porque eu não tenho o que fazer. Você entende? Viver uma vida de desfrute também é uma vida onde você entende que é necessário você descansar pela fé. E você faz isso quando você lança para o Senhor tudo aquilo que são motivos de ansiedade no seu coração. Então, querido, amanhã começa, hoje começa uma nova semana, mas amanhã começa a realidade do dia a dia. E vão surgir situações para deixar você ansioso, preocupado, pensativo. Não é assim? Você tem que escolher fazer, descansar no Senhor. Fala, Senhor, eu não vou ficar preocupado com isso. Você sabe, eu já falei isso aqui. Normalmente, apenas 10% daquilo que nós nos preocupamos vai realmente acontecer. 90% do que você se preocupa não vai acontecer. Nós nos preocupamos muito. E sabe, felizmente há muitos filhos de Deus que eles vivem estressados. Estressados. Já acorda estressado. Vai dormir estressado. Por quê? Porque não consegue descansar. Mas o Senhor te chama para descansar nesses dias. Amém, querido? Descansar. Descansar no Senhor. Diga para o seu irmão, fala para ele. Esse é um tempo de descansar no Senhor. Amém? Não é para dormir no culto não, mas é descansar no Senhor. Aleluia. Tem irmão que chega aqui, ele descansa mesmo e fala, pastor, aqui eu estou na paz. E ele até dá uma cochilada, tanto descanso. Aí põe essa musiquinha ainda, né, Will? Aí, glória. Aí descansa para valer. Outra coisa que nos impede de desfrutar da vida é o medo. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Diga, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E como tem filhos de Deus que vivem atormentados? Porque estão com medo. Mas o verdadeiro amor, que amor é esse?
não é o meu amor por Deus. Sabe por quê? Nós falhamos. Nós falhamos. Você tem que reconhecer isso. Não, pastor, eu não falho, eu amo a Deus, né? Com todo o meu coração, eu nunca falho. Você falha. Você sabe que você falha. Esse amor citado aqui é o amor de Deus por nós. Nesse amor não existe medo. Quando eu entendo que eu sou amado por Ele, eu não fico com medo. Quando eu entendo que Ele me ama, que Ele cuida de mim, eu não fico com medo do amanhã. E por isso eu desfruto de paz. Amém, querido? Então, se você precisa de paz, você tem que lembrar isso. Deus me ama. Diga assim: eu sou amado pelo meu Pai. Amém? Terceiro, tenha boas expectativas. Esteja ciente desse amor de Deus por você. E como você pode entender isso e viver isso? Declarando que você é amado. Diante dos problemas, das circunstâncias. Falar, não, Deus me ama e Ele está cuidando de mim. Deus tem coisas tremendas para mim. Eu sou escolhido. Você sabe, nada é mais valioso para Deus do que o seu Filho Jesus. E Ele entregou o seu Filho por nós. Então, se Ele entregou o próprio Filho, como diz Paulo, né? Se Ele entregou o próprio Filho, o que Ele vai nos negar? Coisa alguma. Porque nós somos amados por Ele. Então você desfruta da vida quando você tem expectativas boas. Viva com boas expectativas. Não viva com expectativa da tragédia. Não viva com expectativa, né, que vai dar problema. Não, viva com expectativas boas, senão você fica doente. Amém, querido? Sabe, eu sei, nós enfrentamos tantos problemas. Então você precisa viver com expectativa boa. Expectativa boa. Ah, tive um problema no carro. Você tem que orar. Jesus, tu quer me dar outro carro, né? Amém? Ah, tive um problema lá no trabalho, me dispensaram. Senhor, tu tem coisa melhor para mim. Amém? Você vê como já muda? Agora, aquele que vive debaixo de condenação, o que ele pensa? O que eu fiz para Deus? Não é assim? O que eu fiz de errado? Vive debaixo do medo, vive debaixo do tormento. Mas os filhos de Deus não deveriam viver assim, porque eles são amados. O Senhor é por nós somos cuidados por Ele. Então devemos ter certeza de que as bênçãos de Deus estão vindo sobre nós. Você precisa viver com essa certeza. Viver com essa convicção. Que Deus está preparando coisas boas para você. Que Deus está cuidando de você. Que Deus está cuidando da sua casa. Amém? Sabe, no mundo, quando eu falo sobre isso, no mundo, isso é apenas um otimismo. É apenas um pensamento positivo, né? Então, que os coaches ensinam, não, você tem que pensar positivo. E vai dar certo. Mas a nossa base não é o pensamento positivo. A nossa base é a fidelidade de Deus. Deus é fiel conosco. Deus é fiel com você. Você crê nisso? Você crê nisso realmente? A palavra diz que ainda que nós sejamos infiéis, você sabe o texto? Ele continua sendo o quê? Fiel. Fiel. Ele é fiel em todo o tempo. Amém? Então é isso que traz sobre o nosso coração uma expectativa boa. Uma expectativa grande. De que Ele está zelando por nós, cuidando de nós. Sabe, o mundo teme ficar desapontado. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles nunca são desapontados. Eles têm expectativa em Deus, no futuro deles. E eles vivem com uma atitude de fé, sabendo que no Calvário, Deus entregou o que Ele tinha de mais precioso. E com isso, nós também recebemos da porção dEle. Amém? Nós recebemos das bênçãos dEle. Sobre a sua vida não há mais maldição, mas sim a bênção de Deus. Essa foi a grande troca do Calvário. Salmos 35, verso 27. Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus tem prazer quando as coisas acontecem na sua vida, quando as coisas estão fluindo na sua vida. Deus tem prazer nisso, Deus se alegra com isso. Ele se alegra em dar coisas boas para os seus filhos. Mateus 7, verso 9.
Olha o que a palavra diz, Jesus diz: ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Sim ou não? Com certeza. O que o Senhor está falando? Nós que ainda somos maus, queremos abençoar os nossos filhos, dar coisas boas para eles, quanto mais o Pai Celestial, amém, querido? Você precisa entender isso, que o Pai ama você, Ele quer abençoar você, não é uma questão de merecimento, amém? Mas uma questão de o fato de você ser filho. Ele zela e Ele quer abençoar você. Por isso, deixe que seus parentes, amigos, possam ver o quanto o Senhor tem abençoado a sua vida, até para que isso se torne um testemunho, amém? Quarto, rejeite todo tipo de merecimento. Sabe, quem fica pensando em termos de merecimento, sempre irá cair na justiça própria. O que é esse merecimento? Essa troca com Deus. Deus, se eu for bonzinho, boazinha, se eu fizer isso, não fizer aquilo, o Senhor tem que me abençoar. Mas não é assim com Deus, amém, querido? Não é assim que funciona na nova aliança. Não é assim. Nós não temos uma barganha com Deus. Eu sei que talvez você já ouviu muito isso, e talvez até acredita nisso, mas não tem base bíblica no Novo Testamento para você acreditar nisso. Por quê? Você precisa entender que Deus é muito rico para querer vender algo, amém? E deixa eu te contar outra, você é muito pobre para achar que pode comprar, amém? Então, Ele quer abençoar. Por quê? Porque de fato, Ele é muito rico. Então Ele nos dá de graça. De graça. Olha para o seu irmão e fala para ele: é de graça, meu irmão. Você nunca é aceito diante de Deus por causa de merecimento. Você é aceito diante de Deus, presta atenção nisso. Você é aceito diante de Deus única e exclusivamente por causa de Cristo. O Evangelho é Cristo. Amém? Por isso que, se você quer desfrutar da vida, você precisa entender o seguinte: Cristo é a resposta de todas as coisas. Você quer um casamento abençoado? Seja cheio de Jesus. Amém? Você quer ser um pai, uma mãe maravilhosa? Seja cheio de Jesus. Você quer ser um filho maravilhoso para os seus pais? Seja cheio de Jesus. É isso que nós precisamos. Amém? O que mais precisamos é isso. Você quer ser um bom patrão? Seja cheio de Jesus. Você quer ser um bom funcionário? Seja cheio de Jesus. Essa é a resposta para todas as coisas. E não uma questão de merecimento. É interessante que no Antigo Testamento, quando o ofertante ele trazia o cordeiro ao tabernáculo e ele apresentava diante do sacerdote, para então ele pudesse ser perdoado dos pecados. Então você sabe que hoje, para sermos perdoados, nós clamamos por meio do sangue de Jesus, amém? Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas no Antigo Testamento não era assim, não tinha Jesus ali. Então como é que as pessoas eram perdoadas? Elas precisavam então apresentar ao Senhor um animal, um cordeiro ou um outro tipo de sacrifício, amém? E aí então o ofertante ele trazia esse cordeiro ao tabernáculo, e ali no tabernáculo ele apresentava diante do sacerdote. O sacerdote então ele avaliava o cordeiro. Presta atenção nisso. Ele não avaliava quem estava ofertando, ele avaliava o cordeiro, ele avaliava a oferta. Por isso, quando eu entendo que Deus, no Antigo Testamento ali, o sacerdote avaliava a oferta, da mesma maneira hoje, Deus não nos avalia, Deus avalia a oferta. E quem é a oferta? A oferta é Jesus.
Amém? Deus ofertou o seu próprio filho. E continuando, quando acontecia então esse episódio, o ofertante, ele colocava as mãos sobre o animal. E ao colocar as mãos sobre o animal, duas coisas aconteciam. Primeiro, as ofensas, ou seja, o pecado do ofertante era transferido para o cordeiro. E aquele cordeiro tinha culpa alguma, sim ou não? Não tinha, mas o ofertante tinha. E quando ele colocava as mãos sobre o cordeiro, ele estava então transferindo para o cordeiro a injustiça do pecado. E agora a justiça do cordeiro também era transferida para ele. E é exatamente o que acontecia. Como consequência, você sabe, o animal era morto, sacrificado. E agora esse ofertante, ele voltava para sua casa em paz, sabendo que ele foi perdoado. Amém, querido? Assim acontece também a respeito de Cristo. O Senhor já perdoou você. Os seus pecados já foram perdoados. Deus não fica analisando você, Deus fica analisando a oferta. E a oferta de Cristo, a entrega de Cristo foi perfeita, vicária, uma vez por todas. Por isso que o sangue de Jesus é precioso, amém, querido? É precioso. É Ele que nos justifica diante de Deus. Então, embora aquele ofertante tinha pecados, agora ele estava completamente justo diante de Deus. Portanto, nós não devemos nos colocar na equação, rejeitar sim o merecimento, entender que tudo que nós recebemos é por meio da graça de Deus. Amém? Quinto, irmãos, estou caminhando para o final. Para ter uma vida de desfrute, você precisa escolher ser feliz. Diga assim: eu escolho ser feliz. Diga assim: eu amo a vida. Diga assim: eu amo estar vivo. Amém? Que você possa declarar isso com mais frequência. Porque infelizmente para muitos cristãos, a vida tem sido uma vida de sofrimento, de privação. Onde muitos falam: não, Jesus tem que voltar logo, eu não aguento mais essa vida. Realmente o Senhor vai voltar e nós queremos que Ele volte. Mas não porque você vive uma vida sofrida, porque o Senhor está com você. Amém, querido? Claro, nós queremos que Ele volte porque é melhor que Ele volte. Amém? Mas não porque você está vivendo uma vida ruim. Na presença do Senhor, a palavra diz que há plenitude de alegria. Quantos vivem na presença de Deus? Então você tem que viver alegre, querido. E se não está vivendo alegre, precisa ajustar isso. Escolha ser feliz. Escolha. Você pode escolher ser feliz. E sabe que a felicidade é, na verdade, uma atitude que nós decidimos tomar. Quer ver como a felicidade, vou dar um exemplo para você, é uma escolha que você toma. Vamos dizer que você está brigado ali com a sua esposa em casa. Aconteceu alguma coisa, estão brigados, está sem falar um com o outro, está com a cara fechada. E aí então toca a campainha. E aí pergunta: quem é? É o pastor. Aí abre a porta, os dois ali já felizes. Pastor, que prazer te receber aqui. Né, meu amor? Você percebe como muda rapidinho o humor? Então, da mesma maneira, é possível você escolher ser feliz, amém? Lembre de motivos para ser feliz. Ah, esse carro aqui, mas lembre, Jesus te deu ele. Amém? Pode te dar o melhor, mas seja grato por aquilo que você tem. Escolha ser feliz com ele. Escolha ser feliz com a pessoa que você escolheu, amém? Amém? Você que escolheu a sua esposa, o seu marido, não é? Ah, pastor, você não sabe de nada. Pois é, mas quem escolheu foi você. Não foi assim? Deus não obrigou nada, né? Você escolheu.
Então, seja feliz com a sua escolha. Fala, Jesus, obrigado por essa mulher abençoada. Obrigado por esse homem abençoado, Jesus. Escolha ser feliz com os seus filhos. Escolha ser feliz pelos pais que Deus te deu. Amém? Escolha ser feliz. É uma decisão. Não viva uma vida amarga. É muito ruim você relacionar com pessoas amargas, azedas. Nada está feliz, tudo está ruim. Não sejamos assim, amém, irmãos? Sexto, tem a ver com isso, seja grato. Quando falamos de uma vida de desfrute, as pessoas normalmente, elas lembram das dificuldades e lutas da vida, mas a promessa de Deus, Romanos 8:28, é que todas as coisas cooperarão para o nosso bem. Tudo vai cooperar para o nosso bem. Então aconteceu algo ruim, creia, Deus está cooperando para o seu bem. Você não sabe hoje, não entende hoje. Lembra da vida de José? Vendido pelos irmãos como escravo. Só problema. Se afastou ali, ficou longe do seu pai. Mas Deus estava controlando toda a situação. Cooperando para o bem dele. Amém? Da mesma maneira você precisa crer que às vezes acontecem situações da vida que de alguma maneira Deus vai fazer aquilo, cooperar para o seu bem. Hoje você não entende. Eu tenho certeza que quando José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, deve ter orado e falado, Deus, o que é isso? Eu sonhei uma coisa completamente diferente disso. O Senhor me deu uma outra visão. Mas Deus estava preparando ele para aquilo que seria o propósito da vida dele. Você entende isso? Às vezes não enxergamos no momento. Nós só enxergamos o hoje, mas Deus sabe toda a história. Tudo que vai acontecer. O que temos que fazer é ser gratos. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos têm sido gratos aqui? Precisamos ser gratos. Seja grato por tudo aquilo que você tem. Seja grato pelos seus irmãos, pela sua igreja, pelo seu pastor. Seja grato lá no seu trabalho, pelo seu chefe, pelo trabalho que você faz. Seja grato na sua casa, com a sua família. Seja grato. Seja grato pela cidade que você mora. Amém? Pelo bairro que você está. Seja grato, abençoe. Amém? E quanto mais nós somos gratos, acredite, mais Deus vai nos trazer multiplicação, bênçãos, favor. É assim que funciona. Quando Jesus dá graças ali, pelos pães e peixes, acontece a grande multiplicação. Precisamos ser gratos. Agora, o que nos impede de sermos gratos? Primeiro, orgulho. Aquela atitude que a gente conhece, sabe, né? Onde muitos são orgulhosos e não agradecem nada a ninguém. Não reconhece aquilo que é feito por ela. Seja grato, não seja alguém orgulhoso. Outra atitude que nos impede de ser gratos é um espírito de queixa e reclamação. Então, em vez de ser grato, a pessoa sempre encontra algo para reclamar. Então, o copo sempre está meio vazio, nunca está meio cheio. Sempre tem algo que podia ser melhor. É muito ruim isso. Amém? Você que é casado, né? Importante que você, o seu cônjuge, possa ser grato por aquilo que tem. Ser grato um pelo outro. Amém? E sabe, quem é grato, acha que recebeu além do que merece. Todo ingrato, o que ele está dizendo? Eu não merecia isso. Não é assim? Ah, eu recebi tal coisa, mas eu não merecia isso. Por quê? Ele é ingrato, ele queria mais. Mas o grato, ele reconhece e ele é grato para aquilo que ele recebeu, entendendo que ele não é merecedor de coisa alguma. Por isso, quem é o filho que mais é abençoado e favorecido? Aquele que mais é grato, que agradece. Deus, obrigado. Deus, obrigado por isso. Deus, obrigado pelos irmãos. Obrigado pelo fulano. Obrigado por tudo aquilo que eu tenho recebido. Quanto mais ele é grato, mais ele vai receber. Não é assim? Isso é simples, até nós com os nossos filhos. Quando o nosso filho é ingrato, nós ensinamos, seja grato pelo que você está recebendo, ganhando. Não é assim?
E quanto mais ele é grato, você vê ele feliz, você fala, puxa, eu quero dar mais coisa para esse moleque. Eu quero abençoar mais. Por quê? Porque ele é grato. Agora, se a criança é ingrata, o seu coração se fecha. Aí você pensa, não, deixa aí. Um dia, quem sabe, se meu coração quebrantar, eu dou mais coisa. Mas quem é grato, atrai favor. Seja grato, seja grato. Ah, mas eu acho que eu merecia mais. Não importa o que você acha. Seja grato. Amém. A terceira atitude que nos impede de ser gratos é a indiferença ou a familiaridade. Uma vez disseram, e é verdade, que se as estrelas aparecessem no céu apenas uma vez ao ano, nessa noite, todos nós iríamos lá fora na rua ficar olhando. Mas como elas, a nossa região não é tão assim, mas a gente sabe que aparece com frequência, a gente nem se importa. Não é verdade? Por quê? Nos familiarizamos demais. É muito comum, é muito normal. Às vezes a ingratidão é justamente por ter algo. Já percebeu como o ser humano é? Quando não tem, quer muito. Mas depois que tem, esquece de ser grato. Se acostuma. Se familiariza demais. E aí então deixamos de ser gratos. Isso é muito comum. Os hebreus reclamaram porque não tinha comida. Você lembra disso? Aí o que Deus faz? Manda o maná para eles. Quem lembra? Deus envia o maná. E o povo fica doido. Deus, o que é isso? O maná significa o que é isso? É um pão que desceu do céu. E todos os dias eles recebiam um pão fresquinho. Só no sábado que não, na sexta-feira era a porção dobrada. E aí eles recebiam. Mas era tanto maná, que chegou uma hora que eles falaram, nós já estamos cansados desse pão desprezível. A gente fala, puxa, esse povo era duro, hein? Difícil. Pois é. Ingratos. Ingratos. Por isso que a maior parte deles morreram no deserto, sem receber a promessa. Então, nós devemos tomar cuidado com isso, irmão. Precisamos ser gratos por aquilo que o Senhor tem nos dado. E por fim, sétimo, desfrute do Senhor. Desde que você entenda que nossa alegria e felicidade estão no Senhor, podemos dizer que estamos aqui para ser felizes. Sabe, tudo que o homem precisa, ele vai encontrar em Deus. O homem é então vazio do tamanho de Deus. Ele pode ter o que for desse mundo, mas se ele não tiver a presença de Deus, ele nunca vai sentir-se pleno. Ele nunca vai sentir-se suprido. Ele nunca vai achar que ele está vivendo uma vida de desfrute realmente. Sempre vai faltar algo. Mas quem desfruta do Senhor, de fato vive uma vida feliz, amém, irmãos? Salmos 42, verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Nós temos que ter prazer na presença de Deus, amém, querido? Você tem prazer no Senhor? Você tem prazer de vir no culto? Amém? Puxa, que bênção estar com meus irmãos hoje no culto, aleluia. Você tem prazer nisso? Você tem prazer em louvar a Deus? Prazer de estar em comunhão com os irmãos. Tivemos aqui o celulão, né? Foi uma bênção. Estarmos ali na célula, juntos, em comunhão, servindo a Deus. Tudo isso para nós tem que ser motivo de alegria. Amém? Conclusão, você viverá a sua vida de desfrute quando descobrir a vida que flui do Senhor. Você entende isso? Vamos ficar de pé? O Senhor nos chama, nos convida a desfrutarmos da vida. Deus tem vida para você. Ele não quer que você amanheça amanhã chateado, triste, ou com raiva. Não, viva feliz, alegre. Você faz parte do povo de Deus. Amém, querido? E por isso você tem que ser grato, porque as bênçãos de Deus já estão sobre a sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Por isso fecha